É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por estarmos juntos nesta belíssima manhã. Abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus logo mais, ministrada pelo reverendo, presbítero Sebastião Simão de Farias. É um presbítero da nossa igreja que também participou conosco, trazendo uma mensagem. Quero lembrar aos nossos estimados amigos, irmãos telespectadores, que durante todo o mês de maio nós estamos realizando a 20ª edição sobre o Simpósio da Família. E este ano a gente está trazendo mensagens sempre aos domingos. Ontem à noite esteve pregando em nosso templo a nossa irmã missionária Edileuza de Veras. E foi uma mensagem maravilhosa. Você que não participou está convidado. Sempre aos domingos nós estamos trazendo estudos bíblicos, mensagens expositivas sobre a importância da família. Então você não pode deixar de prestigiar a 20ª edição sobre o Simpósio sobre a Família. Quero também lembrar aos nossos estimados amigos, irmãos telespectadores, a nossa 12ª excursão à Terra Santa, janeiro de 2020. Maiores informações após o programa, você ligue para o fone 083 3063 3163. Eu vou repetir, 083 3063 3163. Você obterá informações no horário comercial, como você deve fazer participação, tomar parte, fazer também esta viagem conosco durante o mês de janeiro de 2020. Quero também ainda lembrar aos nossos telespectadores que não deixem de orar, de interceder pelo programa Opção para a Vida. Não tem sido fácil nós estarmos aqui todos os dias mantendo este programa no ar. Nós renovamos o contrato agora recentemente com a TV Maior e nós esperamos continuar contando com as vossas orações e também com a sua solidariedade, com a sua ajuda, com a sua contribuição para que este programa permaneça no ar. É uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de ânimo e uma mensagem de um despertamento para que alguém não diga: eu sou tão pequenino, vou para a igreja sozinho e venho, vou para lá e venho sozinho, ninguém me acompanha, ninguém conversa comigo, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Pela graça de Deus, você é o que é. Porque Paulo, quando a graça de Deus se encontrou com ele, ele pôde dizer: só Jesus faz isso na vida de uma pessoa como eu. Como eu, perseguidor da igreja, e ele aparece a mim. Então, meus irmãos, esses são os gloriosos benefícios da graça de Deus na vida da pessoa. Então, nós podemos ver que o próprio Jesus, ele chegou lá em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, ele chega a dizer: Pai, graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque foi do teu agrado, Pai. Porque foi do teu agrado. Deus revelar aos pequenininhos as maravilhas que tem na palavra. Aos pequenininhos, não foi aos... Quantos empresários tem aqui? Eu acho que bem poucos, nem sei se tem algum. Mas os pequenininhos estão aqui, aprendendo no templo, como Maria aprendia aos pés de Jesus. Mas revelação de Jesus Cristo. Foi, Paulo: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque foi do teu agrado. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3, diz: revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus mostrou ao seu servo João, as coisas que breve devem acontecer. Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus, tanto os que lerem como os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o tempo está próximo. Não é essa de eu ficar, Jesus está voltando,
Jesus está voltando. Não, é eu me preparar porque o tempo está próximo. É eu me preparar porque já está preparado para mim. Deus tem preparado para mim. Aquilo que Deus tem preparado para mim é para mim. E o que Deus tem preparado para você é para você. Grande ou pequeno, é sábio ou inculto, não interessa. Ele chega a dizer, meus irmãos, o tempo está próximo. Talvez o tempo esteja mais próximo para mim, que sou de mais idade na igreja, não é? Mas aí, o novo não pode despreocupar-se disso não, e tem que se preocupar também que o tempo pode estar próximo para você. Está próximo para Jesus vir buscar a igreja, mas pode estar próximo para ele vir me buscar. E o que importa é eu estar preparado para receber aquilo que ele preparou para mim. E está preparado para mim. Meus irmãos, por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer, lá no livro de João, ele diz no capítulo 1, também ele diz, olha, graça, Deus nos concedeu graça sobre graça. Quer dizer, não só foi uma graça só, foi muitas que ele nos concedeu, graça sobre graça. Por isso que é como eu falei para os irmãos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, chegou a dizer, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. E assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Por isso que lá no livro de 1 aos Coríntios, quando nós lemos aqui, veja agora, 1 Coríntios não, primeiro capítulo de Apocalipse, o versículo de 1 a 2, capítulo 1, versículo de 1 a 3, do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Olha, meus irmãos, que ele enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo quanto viu, ele testificou, ele revelou ali, a tudo quanto viu. E ele viu que era bem-aventurado, era feliz aqueles que liam a palavra e aqueles que ouviam a palavra, porque o tempo está próximo. E aqueles que guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqueles que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, vimos que ela nos traz clareza, ela nos traz força, ela nos traz ânimo, ela nos traz alegria, ela nos traz disposição para permanecermos dando testemunho, falando com grande alegria daquilo que Deus fez na nossa vida e pode fazer na vida de quem quer que seja. Meus irmãos, esta semana fomos a Camalaú, Congo e Cochichola. Chegamos lá, fazemos distribuição de quase 2.000 Novos Testamentos, porque a semente foi lançada. E essa semente que foi lançada no seu coração, no meu coração, no coração daquelas pessoas que recebem assim, quando um não lê, outro não lê, mas outro ou um ou outro lê. Então, o que importa é lançar a semente. Agora, qual é a semente que nós estamos lançando na terra, no coração das pessoas? É uma semente boa ou é uma semente má? Então, para isto, quando se tem a graça de Deus na vida, ele tem a semente boa para transmitir para outras pessoas. Você vai abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 16, Marcos 16, Marcos 16, capítulo
16. Marcos 16, quando a palavra de Deus nos diz desta maneira, meus irmãos, que nós podemos ver que ele fala sobre a graça de Deus. Marcos 16, olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz a palavra de Deus assim, verso 3 e 4. Verso 3 e 4, diz a palavra de Deus. Diziam umas às outras: quem nos tirará a pedra? Quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A pedra. Existe ainda pedra nos corações das pessoas. E a pessoa diz: quem é que tira a pedra que é muito grande? E quem é que vai remover essa pedra? Essa pedra está no meu coração. Essa pedra está no nosso coração. Ela é muito pequena, mas muito pesada para mim, sozinho, tirar essa pedra. Mas Jesus Cristo diz: eu tiro, eu removo a pedra. Quando elas chegaram ali, já estava removida a pedra. Aí foi quando elas saíram falando. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, e que a pessoa sente a graça de Deus na sua vida, faz que nem aqueles dois no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, bem com 2 dias só, com 3 dias só, já não estava lembrando mais quem era Jesus Cristo, porque ele tinha sido transformado, mas ele diz, quando ele expunha a palavra para nós, ardia o nosso coração, porque sabíamos que ele estava falando do que nós já tínhamos ouvido e visto. Isto aconteceu. Meus irmãos, é isto que é a palavra de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Fique somente nessa noite com essa palavra no seu coração. A mulher para o marido para a mulher, o filho para a mãe, para o pai e vice-versa. Olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Por isso que não vou fazer do jeito que estão querendo que eu faça, ou do jeito que estão querendo que eu haja, eu não vou agir. Então assim, mas por quê? Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Valorize esse nome. Valorize esse nome de cristão. Valorize esse nome de cristão. Valor incomparável, porque foi pago um preço muito alto. Valor incomparável. Valorize esse nome de cristão, dando testemunho, falando e divulgando cada vez mais a palavra de Deus, porque ela vai chegar em corações que a pedra é só quem pode remover é a palavra de Deus, é Jesus Cristo o Senhor. Então, por isso, meus irmãos, ele aqui no verso 16 e no verso que nós estávamos lendo na palavra de Deus, de 1 Coríntios, no verso 10 ele disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não se tornou vã. Não. É vã essa graça? Então, não foi com o valor que ela tem. A graça não foi vã. Graças a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Então, você é, como eu falei, repetindo, você não é um pastor, você não é um presbítero, você não é uma missionária ou um missionário. Então, aí por isso você não tem a graça de Deus? Tem. O menor que tem aqui, tem a graça de Deus. Por isso que até assim, mesmo sem saber, eles, maninha, vamos para a igreja, painha, vamos para a igreja e me dá a Bíblia. Não sabe nem ler, mas bota ela debaixo do braço, nem poder com ela pode. Mas está ensinando a criança no caminho que deve andar, porque sabe que ali tem a graça de Deus para instruir aquela criança. Então, por isso, meus irmãos, ele chega a dizer assim, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça que está em mim. Paulo não era daqueles que se julgava porque trabalhava muito e trabalhou e muito, não.
Não era eu, era a graça que estava em mim. Porque antes eu era diferente, trabalhava de outra maneira. Hoje eu estou trabalhando pela graça de Deus. Antes eu trabalhava pelo ódio, pela ignorância, pela não conhecimento da palavra e tudo. Mas hoje eu estou trabalhando pelo conhecimento da palavra de Deus. Não eu, mas a graça que habita em mim. A graça de Deus habita no amado irmão, na amada irmã? Sim, sim, sim. É fortalecimento, é encorajamento e é um despertamento para que você e eu não diga, não, tanto faz, eu não tenho quase nenhum, ninguém nem olha para mim, ninguém nem tem, não, é a mesma coisa, meu irmão, é a mesma coisa. Deus faz isso na nossa vida, meus irmãos, porque nós estamos vivendo em dias que precisamos muito, muito da graça de Deus na nossa vida. Então, isto é muito importante. Agora é necessário que façamos como o apóstolo Paulo. Ele disse, olha, não é que eu sou perfeito, não. Ele chegou a dizer. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, ele chegou assim, olha, meus irmãos, não é que eu seja perfeito. Não. E a perfeição não está comigo, nem está em mim, não. Mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que atrás ficam, eu vou avançando para as que estão adiante de mim. Ah, meu irmão, minha igreja, nossa igreja, nós, povo de Deus, como temos coisa para esquecer? Como temos coisa para esquecer? Aquilo que nos machuca, aquilo que nos ofende, aquilo que tira até o apetite da gente comer, alimentar-se muito bem, aquilo que até o comer não faz bem. Então assim, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, de que é Cristo Jesus. É ou não é? É, meu irmão. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é na escola, isso é em qualquer entidade. Você tem que esquecer muitas coisas, porque senão o apóstolo Paulo não tinha o direito, não tinha o dever de dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque ele sabia o que ele era. Eu sei o que eu era. Você sabe o que você era. E hoje, pela graça de Deus, você é o que é. É o que é. Por quê? Pela graça de Deus é que somos salvos. Então, e somos salvos, e ele diz, e o verso 11 ele diz, portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Portanto, porquanto, seja eles, Paulo chegou a dizer, seja eles que são os primeiros apóstolos, ou seja eu, ou seja quem for, assim pregamos e assim crestes. Porque eu sou menor, mas assim prego, porque é a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós encontramos a palavra de Deus, lá no Salmo 103, o Salmo 103, se não me falha a memória, você vai acompanhar comigo aí, pode pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 103, vamos ler um texto da palavra de Deus, o Salmo 103. O Salmo 103, quando a palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos, nos diz assim, 103, de 2 a 5, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Meus irmãos, quantas vezes nós temos esquecido os benefícios que nos trouxe Deus através da sua palavra, e nós esquecemos disso. Esquecemos disso. Bendiz, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Foi muito benefício que Deus fez e faz na nossa vida. Mas às vezes, por um motivo ou outro, a gente se esquece daqueles benefícios. Não. Oh, meus irmãos, quão maravilhoso é. Eu encontrei uma pessoa essa semana de Patos. De Patos. Ela é meu conhecido. Conheci porque
depois que eu fiz uma pregação lá na igreja, aí ficamos conhecidos. E encontrei ele essa semana aí no armazém. Meu irmão, eu estou conhecendo. Meu irmão está mais velho. Eu digo, mas e muito, não é pouco não. E muito, não é pouco não. Irmão, se lembra do ano tal, lembro. Lembro. A igreja, lembro. Eles, pois foi, se converteu eu e minha família naquele dia. Estamos firmes. E hoje eu sou membro da igreja tal e sou um gedeão também com Cristo Jesus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe com a palavra o dirigente deste culto abençoado. Que os irmãos grave somente esses 3 ou 4 versículos. Pela graça de Deus eu sou o que sou. O marido vai dizer para a mulher para o marido, o filho para o pai e vice-versa. Olha, foi a graça. E é pela graça, meus irmãos, meu filho, que eu estou na igreja hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe com a palavra dirigente. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser, ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley. E até amanhã.
manso e suave, é Cristo chamando, chama por ti.